Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de uma leitura que eu gostei muito e que se tornou um dos meus livros favoritos. E eu estou falando de Vita Nossa, da Marina, do Sergei Dyatin. Bom, nessa história a gente conhece a Sasha, que é uma jovem que está passando as férias de verão com sua mãe na praia. E durante as férias ela conhece um homem misterioso que pede que ela realize algumas tarefas inusitadas. Ela questiona o objetivo dessas tarefas, mas ele não responde as perguntas dela e ela se sente intimidada na presença dele. Por isso, ela realiza todas as tarefas, mesmo que ela não queira. As férias terminam e ela achava que estava livre desse homem, mas ele reaparece e continua pedindo que ela cumpra novas tarefas. E ainda motivada pelo medo de que algo de ruim possa acontecer com a mãe dela, ela cumpre todas essas tarefas. Quando elas terminam, esse cara, o Farid, ele exige que a Sasha se matricule no Instituto de Tecnologias Especiais de Tor. E ela faz. A intenção dela é ficar um semestre na faculdade, depois pedir transferência, mas não é isso que acontece. Nesse livro a gente acompanha os 3 primeiros anos da Sasha no instituto. Lá é um lugar muito misterioso. Nem mesmo os alunos veteranos sabem explicar o que eles estudam de fato nesse local, porque são conhecimentos diferenciados, são conhecimentos de certa forma complexos e assim é necessário que cada aluno cumpra a sua jornada, cada aluno estude e passe por cada ano para que eles entendam de fato o que está acontecendo ali naquele local. Então, tem algumas coisas que me incomodaram nesse livro, apesar de ser um dos meus livros favoritos, mas é porque a Sasha ela não tem relacionamentos saudáveis com nenhum dos personagens dessa história. Ela, nem mesmo com a própria mãe. O pai dela abandonou ela e a mãe dela quando a Sasha ainda era uma criança e por isso ela não tem uma figura paterna na vida dela. E eu acho que isso causou os problemas de relacionamento que ela tem com as figuras masculinas que ela encontra nesse instituto. Bom, não vou dizer que temos romance nessa história porque eu não encaro as relações que ela teve ali como um romance, porque a Sasha, como uma personagem imatura, ela não sabe se relacionar, nem mesmo com as amigas que ela faz no instituto, nem mesmo com os seus parceiros. E isso fica bem claro na forma dela agir e lidar com cada um dos conflitos e situações com esses personagens. E ela é uma pessoa muito fechada. E quando ela começa a se desenvolver ali no instituto, quando ela começa a estudar os assuntos que são ali tratados, ela se fecha no mundo dela e ela se isola dos outros colegas, dos outros alunos. E aí eu acho que é onde ela limita ainda mais esse desenvolvimento interpessoal que ela poderia ter estando em um alojamento com outras pessoas que estão, de certa forma, passando pela mesma situação que ela. Esse livro, ele tem a premissa de que o medo é a mais forte motivação que nós, seres humanos, podemos ter. Então, no instituto, todos os alunos eles são movidos pelo medo para aprender o que eles têm que aprender. E isso fica bem claro na ambientação, nas ações de cada um dos personagens. Eu particularmente não acredito nisso, mas até porque nem sempre só a motivação é suficiente para que nós possamos fazer algo. Então, uma coisa que a Sasha aprende antes dela entrar no instituto, com as tarefas que o Farid passa para ela, é que a importância da disciplina e da constância para a gente atingir os nossos objetivos. E aí entra os pontos positivos que eu gostei muito e que me conquistaram nesse livro, que é o crescimento pessoal. A Sasha, ela entra, como eu disse, ela é uma personagem assim, que ela não tem relações saudáveis e por isso ela é muito insegura, ela não tem autoconfiança. É muito claro isso no início do livro e no final da história, como ela se transforma.
ela tem um desenvolvimento pessoal e ela consegue recuperar esse poder à medida que ela vai superando cada um dos obstáculos que aparecem. Para mim, esse é o ponto máximo do livro, a transformação da Sasha. Um fato curioso sobre as resenhas que eu li desse livro é que muitas pessoas falaram que não sabem se entenderam de fato do que se trata esse livro. Porque ele é um livro, de certa forma, complexo e confuso no princípio, porque ele trata muito de assuntos filosóficos, ele fala de materialização, não sei se você está familiarizado com essa palavra, mas ele fala sobre isso, fala sobre o poder das palavras, fala também da disciplina e da constância para a gente atingir os nossos objetivos, né, como eu disse, mas fala também do poder do conhecimento, que conhecimento é poder. O que eles aprendem ali naquele instituto não é ensinado em nenhum outro lugar. O conhecimento que eles têm não é algo relacionado a outras profissões. É algo muito mais ligado à criação e mudança da nossa realidade física. Eu não sei se vai ficar claro para vocês sem ler essa história, mas lá eles aprendem a como interferir na realidade. E aí é onde veio um dos principais insights dessa história que me fez refletir muito enquanto eu estava lendo, é que muitas vezes o que nos impede de fazer algo não é uma barreira física, mas sim uma crença, uma ideia de que aquilo não pode ser realizado. Porque em cada uma das tarefas que foi passada a Sasha, em cada uma das atividades do instituto que ela tem que cumprir, ela é levada a reformular crenças que um dia a impediram de alcançar novos objetivos. E aí tem uma fala do Farid, que é o mentor dela, que também me fez refletir, é que quando ele diz que você insiste em seguir o caminho conhecido, está com medo de mudar as coisas? E aí, muitas vezes isso que acontece com a gente tem medo de fazer diferente, porque a gente não sabe aonde aquilo vai nos levar. Mas é no desconhecido que moram as possibilidades. Tem aquela frase que, e se eu cair? Mas e se você voar, sabe? É bem assim. E é isso, gente. Eu gostei muito dessa leitura. Eu devorei o livro, apesar de eu ter que reler algumas partes, porque eu fiquei confusa em algumas citações e referências. Mas é uma leitura muito interessante e que me fez refletir muito sobre os nossos pensamentos e como nós nos limitamos. E obrigada por ter ficado comigo até o final e até a próxima!